Olá, pessoal, tudo bem? Essa é uma edição super especial do SEIB, é, né, a nossa edição de newsletter que eu tenho aqui. Eu resolvi criar uma edição, em vez de escrito, uma edição com um vídeo sobre uma reflexão que eu tenho pensado e visto aí nos últimos tempos, no último trimestre aí, a respeito de alguns temas importantes do nosso dia a dia. Então, essa é a edição número 15, eu já vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Para quem ainda não conhece, esse é o SEIB, tá? A minha newsletter que eu tenho aqui no LinkedIn, tá? SEIB Weekly, então toda semana tem um capítulo, né? O SEIB significa o acrônimo Strategic Actionable Insight for Business, tá? Então, são insights estratégicos que você pode usar para o teu negócio, tá? Usando muito como base a minha carreira, o background que eu tive, tanto na minha experiência prática como teórica, para provocar vocês aí a ter melhoria nos seus negócios, a gente fazer essa troca. Fechou? Então, para quem não conhece ainda, aproveita e assina essa newsletter e me acompanha. Curte e comenta no LinkedIn. Bom, galera, seguinte, sem mais, vou compartilhar o PPT aqui para a gente ter uma discussãozinha aqui interessante aqui. E é tudo natural, tá, pessoal? Gravando de primeira aqui, montei um materialzinho só para a gente fazer uma discussão aqui, uns 15, 20 minutinhos aqui. Espero que vocês curtam aí o formato. Valeu! Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela e vamos para cima. Vamos nessa. Tela compartilhada. Vamos lá, eu acho que está rolando. É isso. É isso aí. Bom, seguinte, pessoal. Então, o tema dessa edição é um tema polêmico. E, pessoal, muito material vai estar em inglês, porque a minha newsletter é em inglês, tá? Então, é para pegar globalmente mesmo aí. Mas vai ter alguma outra matéria em português, mas eu vou estar gravando em português. Então, quem está assistindo aí, depois vai conseguir ver a edição também desse vídeo ali, né, gente? Pessoal, vamos lá. Então, vamos falar sobre esse tema aqui, né? AI between commodities and superhumans. The strategic balance few are seeking. Edição número 15, né? Então, a gente vai falar sobre a AI está no meio entre uma comodização que está acontecendo no mercado e super-humanos, né? E qual que é a estratégia, né, que deve ser feita de balanceamento que nem muitos estão olhando ou estão olhando isso de forma efetiva, tá? Então, vamos começar, pessoal. E aí, em cima desse tema, eu vou falar de IA, vou falar de estratégia e tal. Mas a gente sabe que é um tema que, né, muitos estão olhando para IA foco em eficiência, tá? Isso faz muito sentido. Então, sem mais delongas, vamos fazer ao contrário. Em vez de eu trazer um storytelling de vocês, de trazer alguns dados e falar do meu pensamento, eu já quero começar já com insight estratégico, beleza? Eu já quero começar com a solução. Dá para otimizar o tempo, porque uma das coisas que impera nessa nossa era digital e de AI é a velocidade. Então, eu já vou sugerir que você tente essa ação. Experimente isso, tá? Eu tenho visto que pode funcionar, tenho testado esse modelo aqui. Então, pessoal, vamos começar com esses 4 steps aqui, tá? Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu refletir aqui com vocês. E aí, isso é super importante, tá? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui com o compartilhamento. Tá perfeito, tá perfeito. Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. Quando a gente está falando, o que eu vou te propondo aqui, muitas vezes a gente pensa assim, é uma técnica, é um framework, é um processo e tal, mas é algo novo que a gente vai fazer na empresa, é uma inovação no processo. Será que isso funciona mesmo, essa nova ação tal? Será que isso aí não. Gente, toda mudança é uma soma de fatores, não é algo simples, tá? É uma soma de fatores. Mas por que mudar? Porque a gente está numa nova era, tá? Então, pensa o seguinte: se a gente, no momento atual, tem um contexto que está acontecendo, né, no mercado, com o nosso cliente, com a sociedade, com a tecnologia. E se a gente olha para os nossos times, para a nossa empresa, tem os talentos, as pessoas, as habilidades disponíveis e mais a disciplina do que a gente executa hoje, a gente vai ter um cenário atual que era diferente de 15 anos atrás, por exemplo. Por quê? Porque as coisas mudam, naturalmente as coisas vão mudar, tá? Nenhuma novidade até aqui. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que essa mesma fórmula de contexto, talento, disciplina é a mesma coisa quando a gente olha para frente, que a gente necessita de novos processos, uma nova forma de pensar para executar esses processos, né, dentro de um novo contexto que vai acontecer,
tá? De qualquer forma, como eu disse, isso vai criar as mudanças reais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, pessoal, hoje, daqui 10 anos, em 2035, a gente vai ter um novo contexto do cliente, os clientes vão mudar, um novo contexto de mercado, um novo contexto de tecnologia, um novo contexto da sociedade e um próprio novo contexto da empresa, né, com o teu capital intelectual, social e momento ali. Então, isso vai mudar, queira a gente, se a gente quiser ou não, isso vai acontecer. E para a gente poder navegar melhor, tanto no que é agora do que vem para frente, a gente não vai conseguir fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje daqui a 10 anos. Então a gente vai ter que criar novos processos, novas formas de pensar. Para quê? Para que isso habilite a mudança e gere melhores resultados. O que eu estou querendo dizer? Você pode ter certeza que uma empresa dos anos 90, se ela utilizar a mesma forma de pensar, os mesmos processos, hoje, em 2025, ela vai ter muitos problemas para sobreviver ou para liderar o mercado, se ela ainda existir. E a mesma coisa estou dizendo para vocês de 2025. Se uma empresa com a mesma forma de pensar, com os mesmos processos, daqui 10, 15 anos, ela seguir a mesma fórmula, sendo que o contexto muda, ela vai ter dificuldades para liderar, ela vai ter dificuldades para sobreviver. Então, a gente tem que aceitar que a gente precisa evoluir, precisamos mudar. E a mudança, como eu disse, é uma série de fatores. E aí a analogia aqui do pai e filho aqui na bicicleta. É como andar de bicicleta, pessoal. Esse é o contexto. O jovem é que ele vai crescer, e se ele não se habilitar, se desafiar a criar novas técnicas aqui, novas formas de pensar para andar de bicicleta, ele, tudo bem, é uma escolha, mas ele pode ser que lá na frente isso vai ajudar se ele precisar fazer exercícios físicos. Se um dia ele quiser ser atleta, tiver um objetivo, isso vai ser um empecilho. Se um dia da manhã tiver muito trânsito onde ele mora, a bicicleta poderia ser uma alternativa melhor para ele, em vez de ter muito trânsito. E aí ele vai estar mais preparado. Agora, se ele se negar a habilitar a ter novos processos, novas formas de pensar, para andar junto com o contexto, lá na frente ele vai ter problemas. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês é aceitem a mudança e como é que a gente navega com ela e como é que a gente até muitas vezes lidera ela. Beleza? Isso é para o que eu estou trazendo aqui não ser só uma técnica, você fala, eu vou usar, mas não vai mudar nada. De novo, eu estou oferecendo aqui uma forma de pensar e um processo que pode começar na sua empresa a causar vários itens que vai causar uma mudança que lá na frente vai fazer muito sentido. De novo, o que a gente está fazendo é como eu navego melhor e como eu lidero com a mudança que vem para eu sobreviver, trazendo os melhores resultados hoje e amanhã. Esse é o foco aqui dessa newsletter, tá? Para isso, vamos para a prática. Vamos falar de ambidestria. De novo, eu já puxei o gancho. Olhar o hoje e fazer amanhã. Quem não sabe, ambidestria organizacional é quando eu exploro, maximizo o melhor que eu tenho agora do meu modelo de negócio, do meu core business, né? Mas também exploro o futuro. E para isso, eu vou começar, pessoal, de uma forma diferente. Em vez de a gente começar a fazer perguntas, vamos começar com o que vocês têm de melhor, o que vocês sabem. Né? Então, a ambidestria organizacional, ela começa com você, começa com a empresa, com as pessoas que estão ali, com os processos, com o que ela tem hoje. E aí, começando ela com você, é importante ela entender o que ela já sabe, tá? Até para ela ter clareza que o que ela fez até agora, onde ela está, ajudou e muito. Então, não é só desprezar tudo que já passou. Não, mas é ter a certeza do que ela faz, tá? Para isso, eu ofereço essa tabela simples aqui e vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 colunas em relação à sua companhia, My Company Business, em relação à sua companhia, em relação ao seu negócio, o que você sabe? O que de fato você tem segurança que você sabe? Você como líder, empresa, eu sugiro que vocês façam todo esse exercício que eu vou mostrar pelo menos uma vez por mês, tá? Que no final vai trazer uma ação que você precisa executar. De novo, pode parecer pequeno, mas essa ação, junto com forma de pensar, pode gerar várias melhorias necessárias para você buscar ambidestria. E eu estou sugerindo que seja a saída, tá? Para você sobreviver, prosperar e liderar. Então, um exemplo aqui da coluna 1 é, por exemplo, um e-commerce, está em inglês aqui, tá, pessoal? Mas um e-commerce de produtos veterinários para pets aqui, tá? Um varejo, ele tem uma boa força de trabalho. Então, o pessoal tem ali um e-commerce e funciona muito bem. A força de trabalho tem conhecimento, o time manda bem, está gerando bons resultados. Então, isso você sabe da tua empresa, isso é legal.
Quando eu olho o lado da coluna do mercado e consumidor, the market e the customer, eu começo a olhar como é que é esse mercado, como é que é meu cliente. Poxa, esse mercado é meu cliente, eles gostam de boas experiências, eles gostam de personalização, eles gostam de bons preços. Poxa, eu já entendi que esse é o jogo. É um jogo que a experiência manda, que você personaliza, é um jogo que tem uma relação ali de vida animal e vidas humanas, e de bons preços, que é um mercado muito atrativo. Então, isso você, por exemplo, você já sabe, isso é importante ter essa dimensão. E aí, quando a gente olha para o lado da IA, vamos colocar a IA nesse molho aqui, a gente olha e fala assim: o que eu sei sobre IA? Eu, com a minha empresa aqui, que pode ser uma média, grande empresa, por exemplo. Eu sei criar alguns bons prompts no chat GPT. Então, eu uso o chat GPT, aprendi, uso bons prompts, e isso pode me ajudar ali com algumas campanhas de marketing, pode me ajudar ali algumas tarefas do dia a dia da empresa, pode me ajudar a ter ideias ali para personalizar produtos. Poxa, você sabe isso aí, então essa informação você guarda. Isso você deveria explorar, tá bom? Isso é super importante nesse sentido. O segundo etapa do exercício step aqui é, de novo, começa com você. Pode ser que tenha coisas que você não sabe, ou você não tem certeza que sabe. I don't know and or I'm not sure. De novo, seguindo a mesma linha das colunas, vou dar exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você pode ter uma ciência e você duvida e não tem muita certeza, que if I should work with some influencers or avatars for my business, I'll get more results. Quer dizer, se você trabalhar com influencers ou até criar avatares ali para o teu negócio, você vai ter muito mais receita, muito mais resultados como receita, redução de custo para o teu negócio. Poxa, é uma informação que você cogita, uma hipótese, tudo bem. Do outro lado do mercado, a tua visão, o que você conhece do mercado do teu cliente, é muitas vezes, if my customer just focus on price because the market is overloaded with competitors. Quer dizer, o mercado tem muitos competidores, o cliente sabe disso, e todos entregam mais ou menos a mesma coisa, né, daquela camada ali da liderança, e aí a diferenciação vai ser preço. Então, é uma briga de preço ali. Poxa, então, por exemplo, um produto animal, uma ração, um serviço ali, é mais ou menos o mesmo valor agregado ali, eu vou ter uma questão de preço. Então, mas você não tem muita certeza disso, nesse caso aqui no exemplo. E aí você pergunta de IA, onde que IA entra nisso, nesse exemplo. Can AI help my seller to sell more and create new services? Será que a minha IA pode ajudar meu vendedor, né, a vender mais ou criar novos serviços? Você também não tem muita certeza ou você não sabe sobre isso. De novo, pessoal, aqui na parte 1 é certezas. Você sabe sobre o teu negócio, sobre o mercado, sobre IA. Aqui você tem dúvidas. Ou você acredita que, ou você realmente, você não sabe e você assuma isso. De novo, eu estou olhando o teu contexto, o contexto no seu entorno com o cliente e a IA. Tudo bem? Então, os dois primeiros steps do exercício aqui, tá? Depois do terceiro step aqui é, what if AI doesn't exist? What do you do? Vamos pensar o seguinte, pessoal, e aí para exercitar, de novo, eu estou partindo aqui para a solução. O que eu trouxe para vocês é, existe a IA, existe uma preocupação com eficiência, existe uma preocupação com o mercado, vocês têm problemas grandes no dia a dia, pequenas, médias empresas, com custos, com receitas, com mão de obra. E aí o que eu estou trazendo é uma ferramenta estratégica para você utilizar, só que você tem que aceitar querer começar a fazer isso, que, como eu expliquei lá atrás, vai ajudar você no dia a dia, você pode ter certeza disso. Mas vamos pensar o seguinte, pensa o seguinte, a IA não existe. O que você faria? O que você faz? Tira a IA da equação, IA generativa e IA como um todo. E aí você pode simular algumas hipóteses. Você pode falar assim, olha, eu poderia, né, to pay marketing agents to help in the customer experience. Pô, eu poderia pagar uma agência de marketing para me ajudar na experiência do meu cliente aqui, né, do meu e-commerce de pets aqui. Pô, eu poderia conseguir filtrar ali os 10 clientes que são os meus melhores clientes, que mais gastam comigo, são mais bem posicionados, e poderia ligar para eles semanalmente para checar como é que está sendo a experiência que eu estou entregando para eles. Tá bom. Ou eu poderia contratar alguns hire some vets to help to improve my services. Poderia contratar alguns veterinários para me ajudar a melhorar os serviços que eu estou oferecendo. Tudo bem. Aqui, pessoal, não estou usando IA. Eu vou usar tecnologia, eu vou usar várias coisas, mas estou usando de IA. Então, de novo, o que eu estou explorando no terceiro bloco é ter o poder de criatividade. Então, o teu bloco 1 é você
validar e dar valor ao que você sabe do teu negócio, admitir o que você não sabe e você se provocar criar opções fora IA. De novo, não estou te fazendo perguntas, eu quero que você comece pelas respostas que você sabe, que você duvida, ou que você acha que dá para fazer sem IA. Tudo isso, pessoal, vai te ajudar a criar um plano de ação olhando para 3 pilares, que são importantíssimos. Isso vai resultar tudo aquilo que é boost and improve, tudo aquilo que vai me fazer crescer meu negócio, ou né, vai dar essa impulsão, ou vai melhorar o que eu tenho ali, tá? E aí você pensa nesses cruzamentos que você sabe, o que você não sabe ou duvida, o que você quer criar fora IA, e você tem na primeira coluna ações que você já olha para ali, poxa, posso fazer aqui que já vai melhorar meu negócio, seja em pequena ou seja em grande escala. Por exemplo, nesse caso, você já pode começar por visit my first 10 top customer to check how the experience is going. Você pode começar pela ligação dos 10 melhores clientes. Poxa, de novo, uma ação que está melhorando o teu core business agora, a tua eficiência agora ali, o teu processo de venda, o teu atendimento ao cliente, a tua experiência. Depois, a outra coluna, try and discover. Aquilo que, como eu não sei, eu tenho que fazer alguma ação. Deveria. Tentar, descobrir. Por exemplo, eu não sei, AI prepares my sellers to become an influencer and now know how to work with digital marketing. Será que a IA podia preparar meus vendedores para criar um novo papel na minha empresa, para eles se tornarem influencers e aprenderem como trabalhar com marketing digital? Poxa, aí eu deixo de fazer do jeito que eu estou fazendo as coisas hoje e gasto de uma outra forma e transformo o papel deles. Né? Poxa, mas eu não sei se isso está certo. Então, como é que eu posso explorar isto? Olha a ambidestria. De um lado, eu estou olhando eficiência, de outro, eu estou explorando coisas novas, que pode ser coisas para melhorar a minha oferta visual ou criar novas possibilidades. Por exemplo, no dia da manhã, você pode começar a se tornar um marketplace de sellers, né? Não só dos produtos VET, tá? Criando um novo negócio, uma nova empresa. E fora de IA é aquilo que você fala, olha, olhando para o meu todo, fora IA, o que dá para fazer? Por exemplo, my workforce exchange knowledge to some vets, my mentoring program. Quer dizer, minha força de trabalho atual, trocar conhecimento com alguns veterinários para ensinar eles e eles me ensinar num programa de mentorias. Pessoal, só essas ações de exemplo aqui já vão te ajudar a olhar para o teu core business, o teu negócio que você faz hoje, melhorar ele. Além de IA, pode ter IA ou não, vai também te ajudar a olhar como é que você também melhora suas ofertas, sua proposta de valor, ou cria novas possibilidades. Olha o outro lado da ambidestria. E também coisas que, para você não ficar tão viciado que só IA pode entregar influência ou só IA pode entregar criatividade, o que você já pode fazer fora IA? Você vai ver que no final você vai ter melhorias para melhorar o teu negócio hoje com ou sem IA, isso é importante, mas você também vai estar olhando o outro lado. O que eu estou propondo aqui é tirar a obsessão pela IA, mas também olhar para a IA. Mas mais do que isto, é parar de olhar apenas a IA como uma ferramenta, e sim como uma estratégia de negócio. Algo realmente que pode impulsionar o teu modelo de negócio e pode fazer você explorar outras possibilidades. Porque o cenário que eu vejo hoje é as pessoas não entendendo como a IA faz sentido, e as pessoas também não entendendo e ficaram obcecadas pela eficiência. E por que eu digo isso? Tá? E aí eu vou fechar esse primeiro bloco aqui com vocês. Por causa da ilusão da eficiência. Segundo a Startse aqui, as perguntas que tá é, quando você está olhando só para eficiência e está olhando a IA de uma forma errada só para eficiência, o que você está fazendo você está mesmo liderando ou você está usando só para um modelo que não faz mais sentido? Mas porque agora tem IA, você está fazendo isso. Então, ou seja, você não está sabendo o que a IA pode fazer e você está no modelo ultrapassado, mas assim. Então, então, de fato, você está levando isso para eficiência. E talvez a maior provocação se tirar o sistema que funciona hoje dessa liderança, ela gera mais resultados? De novo, pessoal, olha para o resultado. Se eu colocar IA ou não, vai melhorar o resultado? Eu sei o que fazer com a IA ou não? Isso é importante. Outra coisa, como eu estou operando hoje, independente de IA ou não, ele está gerando os melhores resultados? Isso te provoca a repensar como é que você opera hoje, tá bom? E um outro fato, eu fui num evento no Campinas Innovation Week recentemente, né, e assisti uma palestra do Valdir Pandolfi,
da Scientific Cloud, foi genial, que trouxe os user cases, pessoal de muita experiência lá, que ele fala uma outra dor que eu observo de mercado. Além de você não ter muita clareza como é que você melhora a tua empresa e não ter muita clareza por causa de IA, muitas vezes você está indo da IA justamente por essas conotações. Por isso que aquele quadro que eu mostrei, ele ajuda a resolver tudo isso. Ele te ajuda a explorar a ambidestria além da IA, mas também com a IA, tá? Por exemplo, a IA não vai corrigir uma estratégia de negócio falha. Então, se você não tem uma estratégia de negócio falha, não é só colocar IA. Você precisa discutir. Aquela ferramenta, ela pode te ajudar a discutir isso para você melhorar, tá? A IA sem contexto é inútil. Poxa, eu vou colocar a IA para melhorar meu processo. Que processo? O processo precisaria existir? Você tem qualidade de dados boas, a mudança é muito mais difícil que a tecnologia, integrar sistemas. Precisamos de IA não é uma estratégia, tá, pessoal? Ah, não, precisamos de IA porque os competidores estão fazendo. Este é um cuidado que a gente tem que ter. Então, você simplesmente não tem uma clareza de estratégia de negócio ali, ou não sabe como melhorar o que você já faz hoje, tá? Por isso aquela ferramenta, ela pode te ajudar, tá? Muitas vezes você só está olhando para eficiência e não está fazendo isso direito, tá? E tem que olhar, mas tem que fazer direito. E você não tem um olhar futuro, que é a ambidestria, tá? E aí você está fazendo tudo isso porque o teu vizinho está fazendo benchmark. Ou seja, você está usando algo que você não sabe, porque os teus competidores estão usando, e você não tem um contexto, uma clareza do que você está fazendo, mas ao mesmo tempo, porque eles também estão olhando para IA, você também para eficiência, você também está obcecado com eficiência, e tudo certo, mas você tem que fazer isso direito. Mas essa é uma provocação. E a segunda provocação é: se você não olhar para fora, você vai fazer o que todo mundo faz. Então vocês acabam não se diferenciando. E aí o que você oferece de valor agora, daqui 10 anos, não vai mudar muito do que os outros competidores estão fazendo. E, na verdade, você entra no mar vermelho e você começa a entrar numa comoditização. As empresas, quando olham IA sem ter uma estratégia clara por que estão fazendo, o que a IA pode fazer por eles e por que o benchmark está fazendo com seus vizinhos, ela entra num commodity. E aí é o perigo. Porque ela não vai conseguir nem ser eficiente, porque muitas vezes ela não está fazendo isso direito, ou ela está fazendo o que todo mundo está fazendo, e aí não se diferencia. E qual que é o risco? Não ter uma proposta de valor diferenciada para o futuro. Ela vai acabar lutando para sobreviver no futuro, no mar vermelho, e muito difícil liderar o mercado. Então, essa é a minha preocupação aqui para vocês. E o mercado, os dados aqui, elas provocam isso. Por isso que esta ferramenta, ela simplesmente, ela tenta ajudar vocês a olharem isso como um todo, a olhar o que vocês sabem sobre todos os aspectos da empresa, considerando IA, a olhar o que vocês não sabem, considerando IA, a tentar coisas novas além da IA, e no final, este plano vai te ajudar a parar de olhar apenas benchmark em relação à IA, a ter clareza do que a IA pode fazer no seu negócio para melhorar ela, para ter melhores resultados. De novo, melhorando o que você já sabe, olhando para fora e indo além da IA. Então, na verdade, essa ferramenta ela minimiza essas preocupações do mercado para você sair desse commodity e também te ajuda é, te ajuda a ter muito mais clareza o que você está preparado ou não e se você tem que se preparar. Então, essa é a ideia aqui, é você sair dessa comodização e poder gerar um valor real aí para sua empresa. E isso vai acabar puxando como consequência a ambidestria, porque te obriga a se diferenciar a partir da ambidestria organizacional olhando para fora. Então, de novo, quero ser eficiente, mas deixa eu fazer direito. E para me diferenciar, preciso olhar para fora. E os dados estão aí, estão olhando, tá? Então, isso que é o gancho e já é estratégia para vocês. Aí você pode falar assim para mim, concordo, discordo, vou analisar tal, não tem muito embasamento. Essa é a minha leitura de mercado, já estou dando as respostas para vocês, sugiro que vocês tentem experimentar. Mas o grande ponto é, será? Será que eu estou certo? Será que é só uma visão minha? Será que você
apresentei até agora, fique comigo, não saia desse vídeo, dessa newsletter, a gente explorar e vamos conversar um pouco mais, que eu tenho provocações a te fazer. Agora, se você já está convencido, por favor, fique à vontade para sair, utilize a ferramenta. Agora, se não fez sentido para você, agradeço até aqui. Então, esse é o convite, esse é o bloco que a gente vai. Fechou, pessoal? Porque vamos ser práticos, né? A newsletter é para entregar uma ferramenta com uma teoria. Então, eu introduzi, entreguei a ferramenta, trouxe meus argumentos, vão para cima. Agora, se você duvida, e é isso que eu espero de você, você começa a desenvolver algo super importante nessa era da IA. Senso crítico, pensamento estratégico. Beleza? Agora é com vocês, pessoal. Fiquem ou vão, mas agradeço até aqui quem ficou. Beleza? Vamos lá, dá um tempinho. Bom, ficou comigo? Então vamos para cima de fatos. Vamos trazer fatos para a mesa para a gente desenvolver esse racional e ver se realmente o que eu trouxe para vocês faz sentido. Beleza? Então vamos lá. Olá, pessoal. Vamos continuar então com a parte 2 aqui do que a gente tem aqui da nossa live, tá? Nossa live, na verdade, é formato de live aqui, o pensamento que eu venho trazendo para vocês aqui. Então, de novo, espero que você esteja aí com a gente. Agora a gente vai desenvolver um outro lado para justificar, porque, de novo, eu trouxe aqui algumas dores que eu tenho observado no mercado, como a gente já falou, e aí eu já trouxe uma solução, que é uma ferramenta aqui para você repensar como é que você está agindo e ter melhorias rápidas, e vai para cima. Mas a questão é, será que eu estou certo? Estou errado? Você concorda? Por que eu cheguei nesse ponto? Agora é isso que eu quero desenvolver com vocês. Essa mentalidade estratégica e crítica do que está acontecendo no mercado antes de sair agindo. É isso que eu acho que os líderes têm que desenvolver em suas equipes, tá? Vamos compartilhar a tela aqui novamente para vocês. Espero ter todo mundo aqui. E mais uns minutinhos a gente já fecha essa newsletter edição número 15 aqui. Vamos nessa, pessoal. Compartilhar minha tela aqui. E é isto. Bom, seguinte, acho que está todo mundo vendo aqui. Perfeito. Então vamos para fatos. Tá. Por que eu estou defendendo, pessoal, essa linha da ambidestria com uma saída para as empresas terem os melhores resultados possíveis agora e no futuro, nessa era de IA, aproveitando a IA, tá? Isso tem um porquê, tá? Além dos insights que eu vi no Campinas Innovation Week, que eu falei para vocês, e concordo, assim como outros insights, usar IA só por usar porque outras empresas estão utilizando, porque tem o hype, mas eu não sei exatamente o que é IA, o que eu vou fazer com IA, enfim, o que embasa tudo isso que eu pensei. Tem alguns fatos e várias pesquisas que eu vou trazer para vocês, então essa aqui, por exemplo, tá? É uma pesquisa sobre a agente IA da PwC, que ela fala, né? Não sei para quem não sabe, a agente IA, que está muito desenvolvido isso aí, simplesmente, né? Agente IA são times ali virtuais, né, de inteligência artificial que conseguem fazer todas as tarefas ali que são delegadas, organizada com eles, e como eles conseguem diferencial tomar decisões autônomas. Então, eles aprendem, fazem, tomam as decisões autônomas, agem como se fossem squads, times ali prontos para alguns desafios. E isso tem crescendo, tem experimentando, tem muitas aí já desenvolvidas, como a Manus, por exemplo, mas não é algo que está totalmente democratizado, todas as empresas estão usando, não é esse ponto ainda. Mas isso está aumentando, então a gente já está nesse patamar. Você pode ver, ó, 45%, né, dos CFOs, segundo a PwC, já estão olhando de 10 a 25 aumentar o budget do que investir em agente A, né? E de 26 a 50% quer aumentar o budget 18%. Então, se a gente for pensar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Se a gente for pensar aqui, mais de 70%, se a gente for pensar bem aqui, você tem de CFOs olhando para a gente A como a solução de muitos problemas e querendo investir, né, muito, né, querendo investir mais do que, se a gente for pegar uma média, mais do que 20% a gente A, tá? Então,
Isso mostra que a IA é uma realidade, ela está aí, os agentes de IA estão mostrando uma performance interessante e a CFO está querendo cada vez por mais dinheiro, tá? E aí você pode entender, aqui tem os números aqui, depois eu vou compartilhar esse newsletter, esse estudo aqui, tá? Então eles estão olhando 2026 aí para cada vez mais investir, tá? Mas o que, que eles vão entregar? Que eu falei para vocês, vão aumentar a produtividade, diminuir o custo, né, com os times, com o desenvolvimento, tomar decisões mais rápidas, melhorar customer experience, aumentar o lucro. Então, o CFO ele já está olhando isso aí como uma válvula de valor, tá? E como uma estratégia. Então, esse é um fato, pessoal, de mercado. Então, ou seja, nossa, a gente já está desenvolvendo, o investimento vai aumentar. Então, isso é claro que isso é uma realidade, está se tornando uma realidade da empresa, tá? Quando eu olho aqui também uma pesquisa do Cisco, ele também fala que os CEOs, né, ele tem uma, quando ele olha na linha de pessoas, de infraestrutura de cibersegurança aqui, ele já pode ver aqui um dado super importante que 61% admite que a empresa não está pronta para IA. Ela tem que melhorar o conhecimento e a educação sobre a IA, né? Tem outros fatos super relevantes também, que, por exemplo, tem uma questão de dados, a capacidade de dados, de rede, a própria força de trabalho. Tem alguns fatores limitantes, como, por exemplo, a infraestrutura que limita, as questões de segurança, de ética, de privacidade. De novo, outra realidade aqui. Mais da metade das empresas fala assim, olha, eu não sei sobre AI, eu não sou educada esse nível de IA. Então, de um lado, você vê a agência de IA, né, ano que vem, sendo uma grande aposta dos CFOs para aumentar, né, toda a performance das empresas, olhando para esse hype, porque já viram que vai entregar valor, tá? E, ao mesmo tempo, a empresa olhando para ela agora e falando, olha, né, além de ter algumas questões que eu preciso resolver de dados, de infraestrutura, de segurança, que são super importantes pré-requisitos, eu também não tenho todo esse conhecimento sobre IA. Então, assim, olha as coisas, né, o paradoxo, o contraditório. Tem empresas avançando muito rápido e querendo investir eu quero investir muito em agência de IA, mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente como a IA pode ajudar a minha empresa. Olha, né, os dados como estão se trazendo aqui, tá? E às vezes você tem a mesma empresa nesse cenário, tá? Poxa, eu quero usar IA, vou investir ali, mas eu não sei exatamente o que é IA, tá? E tem outras que estão indo super bem. Outros fatos do MIT aqui, né, e que a gente tem aqui, e justamente também da revista Time aqui, que a gente já começa a olhar, quando a gente olha para o agente de IA especificamente, eles já começam a estar se envolvendo, principalmente quando a gente olha na parte acadêmica de estudos, para ele cada vez mais ser personalizado e melhorar o que ele pode entregar. Então, eu li um estudo aqui que ele traz, eu vou compartilhar com vocês, que, poxa, dependendo do agente de IA que eu estou fazendo num país, num continente como a América Latina e na Europa, ele tem que ser diferente para trabalhar com o ser humano. Então, eu já tenho uma personalização para fazer essa soma de humanos mais os agentes de IA, mais a IA, tá? E aí, esse estudo ele vai sendo desenvolvendo para querer. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, assim como ele está na prática de agente de IA, ele também academicamente ele está sendo melhorado, desenvolvido e estudado para cada vez mais entregar valor dentro das empresas. Tá? Então, isso só reforça o que eu trouxe aqui para vocês também. Vou estar compartilhando todos esses materiais. Tá? O estudo da Harvard aqui também traz, né? Que olha, e aí há algumas preocupações, tá? E alguns dilemas. Olha algumas notícias aqui. Bom, de um lado, eu tenho a gente já cada vez mais evoluindo, CFO querendo colocar dinheiro, de outro, eu tenho a academia ali, Harvard, investindo, estudando, mas ao mesmo tempo algumas preocupações. E ao mesmo tempo também a empresa não é tão bem educada em IA, tal, mas eu tenho outra preocupação. Já foram feitas algumas pesquisas que mostram que, na verdade, usar a IA generativa pode estar tornando os times menos produtivos do que eles eram. Então, assim, se um dos objetivos era entregar mais valor, gerar mais eficiência e liberar tempo para que as pessoas da empresa fossem mais estratégicas e críticas, a gente começa a ver algo contrário. Muita gente usando o chat GPT sem nenhuma análise crítica e se tornando menos produtivo, menos motivado, como tem essa pesquisa aqui que foi feita em Harvard aqui,
tá? Então, assim, aí a gente começa a ver algumas nuances, né, pessoal? Mas aí é claro, por quê? Isso é fruto por quê? Porque não existe uma educação, uma literacia tecnológica para lidar com o real dentro das empresas, né? E a própria população. E aí você começa a piorar a capacidade crítica de muitos profissionais, tá? E aí a gente tem mais fatos aqui da revista Fórum, que ele traz aqui também, tá? Que é o futuro, e aí a gente está falando de coisas daqui 10, 20, 30 anos, segundo os estudos aqui, até menos, se a gente for pegar aqui, mas um prazo pelo menos de mais de 10 anos aqui, que ele já começa a falar da AGI, né? Artificial Generative Intelligence, que é a inteligência artificial geral, que é aquele realmente, quando você evolui muito a IA generativa, todos os tipos ali de IA, a gente já prova valor, dá resultado, e ele vai aprendendo, vai se tornando melhor. Então é aquele momento que a IA ela começa a ter capacidade superior aos humanos para fazer muitas tarefas, tá? E aí ele começa a competir com a humanidade em alguns campos de uma forma relevante, tá? De novo, tem aquela discussão, vai tirar emprego, não vai, vai tirar tarefa, pessoal, e aí? O cenário é, algumas tarefas, com certeza, a inteligência artificial está fazendo e vai fazer melhor, tá? O que a gente precisa é discutir a cadeia de valor das empresas, discutir os papéis das empresas. Mas a questão é, quando a gente olha por agora, quando eu estou olhando 25, 26, 27, eu estou falando de inteligência artificial generativa que tem que ser ajustada e a empresa tem que se preparar melhor. Eu estou falando de agentes IA aí, provavelmente até 2030, dando um grande salto. E daqui 10, 20 anos, a AGI, que segundo alguns estudos que tem aqui, tá? Que a partir de 2040, né, ou até antes, já vai ter uma grande chance de se equiparar a inteligência humana com a inteligência artificial, tá? E aí, pessoal, fatos, informações aqui, tem três artigos para vocês. E aí, qual é o meu pensamento? Então, de um lado, pessoal, eu tenho um cenário atual totalmente presente, focado em eficiência. E tá certo, né? O que é eficiência? Eu gostei até dessa figura que é como é que eu faço, né, o meu core business, o meu modelo de negócio, as minhas atividades ali, para entregar todos os outputs que eu quero fazer, que eu preciso realizar ali para atingir meus objetivos de negócio, mas da melhor forma possível. Então, como é que eu faço? Com a melhor qualidade, com menos recursos possíveis, da melhor forma possível, com o melhor aprendizado possível, produzindo os melhores resultados. Então, eu maximizo a eficiência. E aí, pessoal, usar a inteligência artificial para, né, automatizar, para deixar seu time mais estratégico, criativo, que no final do dia a empresa vai se tornando mais eficiente, deixar os processos melhores, mais enxutos, muitas tarefas repetitivas, deixar para a inteligência artificial, tudo isso é válido e tem sim que se olhar para a eficiência. Falar que não tem que se olhar a inteligência artificial, a generativa e as outras para eficiência é um erro, tem que se usar, isso tem que ser. Só que o grande. E cada vez mais a gente IA vai fazer essa eficiência, né? Dar saltos quânticos aí, tá? Mas a questão é: você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa ter uma estratégia de negócio claro para que a estratégia de inteligência artificial esteja a favor do seu negócio, independente se é empresa média ou pequena. Se simplesmente o teu competidor, teu vizinho fez e você está fazendo, você vai ter dois problemas. Primeiro, você não vai buscar a eficiência que você quer, porque você nem sabe o que você está chamando de eficiência. Segundo, você vai gastar dinheiro e esforço à toa, você vai se frustrar com a IA. Isso está acontecendo muito nas empresas, tá? Só que, então esse é um cenário, é como, né, nas palestras ali, tem que ter um contexto, tem que ter uma estratégia, tem que ter o porquê. E outra, você tem alguns pré-requisitos para buscar essa eficiência. Poxa, eu preciso me preparar para ter IA aqui, eu preciso, né, ter educação tecnológica, preciso ter infraestrutura, preciso trabalhar com os dados, preciso começar pequeno, preciso aprender sobre essa jornada. Sim, não é do dia para a noite, tá? E ainda é uma coisa que está evoluindo, tá, pessoal? Muita gente até fala, e eu concordo, que em termos da IA prática na vida real, IA generativa, a gente está engatinhando ainda, talvez se tornando ali crianças. Mas a gente ainda não é adolescente. Mas isso está evoluindo rápido. Aqui o que eu estou falando daqui 2, 3 anos, isso seja outro patamar, tá? Porque está indo muito rápido. Tanto que você vê quantos bilhões de dinheiro está sendo investido nisso. Então isso é real. E a favor da eficiência. Então, mas precisa de contexto, precisa de estratégia. Só que ao mesmo tempo,
Se todo mundo, pessoal, está tentando ter eficiência, alguns de forma mais efetiva, porque estão fazendo bem a lição de casa, outros ainda estão patinando, tá? Para fazer isso. No final, você concorda de ponto de vista de cliente que quando você olha daqui, sei lá, 5 anos, nem vamos tão longe, quando o cliente olhar essas empresas que estão fazendo eficiência, o que ela vai ver? Produtos melhores, ela vai ver um custo mais acessível, porque ela foi mais eficiente, e provavelmente a empresa ela vai conseguir entregar mais melhorias e até novos produtos e serviços. Mas a questão é que se você tem 20 opções de mercado, grande parte dela, todas vão estar fazendo a mesma coisa. Então, como é que o cliente vai decidir entre um e o outro? Como é que você ganha essa batalha? Muita das coisas vai ser ali no atendimento ao cliente, muitas das coisas vai ser ali numa questão de preço, mas não vai ter nada assim, né, olhando para esse cenário, que salte aos olhos. O que te lembra isso? Né? O que te lembra essa situação aqui? Isso te lembra, pessoal, uma questão de commodity, tá? Sei para quem não sabe o que é commodity. Commodity é o que a gente tem, o arroz, o feijão, os cereais. São coisas quando você entra no supermercado, tem 5, 10 opções, mas de uma para outra tem uma questão de qualidade e preço. Mas é algo que não tem diferenciação. E aí eu te falo, o que vai te garantir com que você consiga sobreviver nesse mar vermelho? Só ser eficiente? Daqui 5 anos? O que vai te garantir que algumas poucas empresas estejam fazendo além dessa eficiência e se diferenciando e que não vão pegar o teu cliente e você vai ter problemas lá na frente? Então você tem problema para ser eficiente hoje e você tem problemas para ser conseguir gerar resultado amanhã. Mas você está obcecado somente pelo hoje. Você tem que estar obcecado, mas não é somente pelo hoje. Esse é meu ponto. Essas empresas poucas que vão estar liderando o mercado, se diferenciando, elas vão pegar teu cliente e você vai ter dificuldade. Não é nem para liderar, é para sobreviver. Essa é a minha provocação. E do outro lado da disrupção, quando eu olho aqui os super-humanos, tá? Aqui, eu não sei se vocês assistiram esse filme Luz, se não assistiram, assistam, tá? Tem aqui a indicação, depois eu colocar. Mas é aquilo, né? A gente está falando de agência de AI, daqui 10, 20, 30 anos, daqui 20 anos a gente está falando de AGI. E aí a hora que o humano ele começa com a IA a se tornar um super-humano, como no filme Lucy aqui, não vou dar spoiler assim, mas já contando um pouquinho. Então, quer dizer, estou olhando para a AGI, as empresas querem investir muito dinheiro, porque estão vendo o retorno que pode dar nos próximos 5 anos, por exemplo. Ao mesmo tempo, muita coisa de AGI e alguns especialistas acham que nem é daqui 20, 30 anos, pode ser daqui 10. Então, quer dizer, você tem algo muito lá para frente e tem empresa que, além de não saber fazer bem eficiência, só está olhando para eficiência. Esse dilema, pessoal, só tem uma saída para a empresa conseguir fazer bem hoje, como a gente já discutiu, mas olhar para amanhã, que é ambidestria. Ambidextrous must be the good way. É ambidestria organizacional, isso reforma que eu trouxe. Por quê? A ambidestria ela vai te permitir esse balanceamento. Não estou dizendo que tem que ser na mesma ênfase, mas você tem que fazer os dois. Não é, eu vou ser, empresa, eu vou ser eficiente, daqui 2 anos eu exploro novas oportunidades. Esse explora novas oportunidades vai fazer com que você, de fato, nem consiga ser eficiente, porque o teu cliente começa a ir embora e você começa a buscar formas de deixar para manter ele ou conquistar novos clientes. E nem vai te permitir ter um futuro amanhã. Então, é um erro estratégico só focar em eficiência. Esse é meu ponto aqui. E esperar, tá? Esse é o ponto. Lógico, você pode começar, poxa, Léo, vou manter 95% focado em eficiência e 5% do budget do tempo focado na exploração. Poxa, tá ótimo, você está explorando alguma coisa do futuro. Então, quando eu trago ambidestria aqui, de um lado, você explora a tua eficiência. Como é que você faz para ser o mais eficiente possível agora, olhando para a IA? Só que, ao mesmo tempo, como é que você olha novas oportunidades de valor, novas fontes de receita? Tá? Este é o grande ponto. E aí, se você fala assim, não, peraí, eu vou ser eficiente daqui 2, 3 anos, eu vejo isso. Este é o ponto. A maioria das empresas estão pensando assim, estão entrando num commodity, e no final, as que já estão trabalhando de forma ambidestra vão se destacar e você não vai ter mais tempo para correr. Porque aquela variável cliente que te garante que você sobrevive no mercado vai estar em outros locais. Tudo bem?
Ao mesmo tempo, se você só explorar o futuro e não for eficiente hoje, isso não para em pé, não é sustentável, tá? Então, o balanceamento do agora e do amanhã tem que ser feito. É lógico, devido à proporção contexto. De novo, o que eu estou fazendo, e aí é o que eu defendo. Então, muitas vezes a empresa fala assim, os projetos aqui, por exemplo, eu tenho um budget aqui de R$1 milhão. Um exemplo claro. Que você separe 50, 100 mil reais para focar em novas oportunidades. E você foque o restante em como é que eu melhoro e sou eficiente e melhoro minha proposta de valor agora. Desta forma, você vai estar garantindo o presente e o futuro. Então, se tudo isso que eu disse para vocês fez algum sentido, se você gostou, aí sim, pessoal, eu sugiro que você venha aqui no começo e você vai poder fazer esse exercício com maestria, que ele vai explorar o teu agora, o teu negócio, tua empresa, o teu mercado, o teu cliente, a IA, por agora, do que você tem informação, o que você não sabe ou não tem certeza do que vem amanhã, e se questionar o quanto que você sabe ou não sobre IA, e o quanto que ela pode te ajudar, e o quanto você pode criar fora IA, e no final você vai ter um plano que vai te melhorar o agora, vai te preparar para o amanhã, tá? E vai te enxergar o que é IA e o que é IA e o que ela pode fazer pelo seu negócio hoje e amanhã. Então, essa é a minha ideia, essa ferramenta estratégica, essa análise. A grande mensagem aqui, tá, pessoal, se fez sentido para vocês, é a seguinte. Vou parar de compartilhar e aí a gente já encerra aqui a nossa newsletter. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, a gente vai ter resultados muito parecidos. E no final, quem vai perder é o cliente na ponta que vão ter boas ofertas. Sim, isso é bom, não estou dizendo que isso não é bom, mas não vão ter ofertas excepcionais de valor. Aqueles que tiverem ofertas excepcionais de valor vão dominar o mercado. E os que vão ter boas ofertas vão continuar nessa briga de mar vermelho. Então é uma decisão estratégica que você quer tomar. Até que ponto você se garante que consegue brigar ao longo dos anos nesse mar vermelho e garante que vai sobreviver nessa briga? Ou até que ponto você decide que você quer liderar o mercado? Pode ser que você não queira liderar o mercado, disruptar ele, criar algo, tá tudo bem. Mas a questão é, pelo menos você está mais preparado quanto empresa para que 2, 3 anos não tenha uma surpresa de você se tornar irrelevante para o teu cliente. Sim, você foi eficiente no ano 1, no ano 2. Quando chegar no ano 3, todo mundo está fazendo a mesma coisa, alguém vai falar: por que eu compraria o teu produto, o teu serviço? Ah, não, mas eu sou eficiente, meu custo é ok. Tá, mas o outro tem um custo também muito parecido. O que te diferencia? Você não vai conseguir porque você não se preparou para se diferenciar. Esse é o ponto. Porque você quis jogar um jogo de commodity, aceitou o jogo e não se preparou para jogar bem o jogo. E aí você está com problemas. Ao mesmo tempo, se você só olha para frente, o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, começa, vou contratar ferramentas de agente A, vou fazer isto, vou para o Vale do Silício, mas você não está fazendo arroz com feijão hoje, você não está gerando resultado hoje, não para em pé. Isso não para em pé. Você vai explorar oportunidades, mas você não vai conseguir ter fôlego, energia, investimento para olhar para esse amanhã, tá? Porque você não está fazendo o básico hoje, tá? Então, nem fique no presente, no passado, mas também não viva só no futuro. O balanceamento disso que tem que ser feito. Não adianta você querer virar um Netflix do dia para a noite, sendo que o Netflix nasceu assim, teve suas jornadas, mas também você não pode ficar enterrado achando que o teu cliente vai sempre querer o teu produto proposta de valor. A gente pode dar 2 exemplos claros aqui. Os bancos se reinventaram devido ao que aconteceu no setor financeiro, as fintechs, a Nubank, Itaí, Itaú, Bradesco, simplesmente se reinventaram para quê? Garantir perpetuidade. Se ela não tivesse reinventado, a gente não sabe quanto tempo ia ter fim um Bradesco e Itaú da vida. Mas ela fez e mudou o jogo dela. E hoje lidera o mercado junto com os demais. Tá? Mesmo o meio financeiro parecendo uma commodity, se mostrou que não é, devido à reinvenção e toda a tecnologia. Tudo bem? Esse é um exemplo claro de uma empresa ambidestra, tá? Esse é um ponto. Do outro lado,
Se também você tiver um negócio, só olhar muito para frente, o mercado não está preparado para a sua startup e você não consegue ser agora básico, você está destoado da realidade. Por isso que eu defendo a ambidestria, dependendo do contexto, dependendo da ênfase, tá? Não estou dizendo que é 50-50, 70-30, mas você tem que ser realista. De repente começa pequeno. A minha grande sugestão para a maioria das empresas é começa pequeno na exploração, tá? Melhora o que você já faz hoje, cria novas propostas de valor, novos produtos e serviços no teu modelo de negócio e seja eficiente. Coloca isso como foco zero, 97% do seu tempo, mas deixa um pouquinho para daqui 5, 10 anos. E envolve IA nisso. Não é só copiar IA, é entender o que você vai o que ela é, o que ela pode fazer para o seu negócio. Pessoal, acabou que toda essa discussão aqui da newsletter, edição 15, era um bate-papo de 15, 20 minutinhos. Eu me empolguei, virou uma live de 50 minutos. Espero que vocês gostem. É minha visão, eu posso ter errado. Espero que sim. Se for o caso, para eu aprender e evoluir. Mas eu espero que, de verdade, tudo isso que eu falei, é um formato diferente da newsletter aqui, ajude a você refletir. Por isso que é uma newsletter provocativa. E todos os links eu vou colocar para vocês aqui das pesquisas, do filme. Parem, pensem, analisem o que eu falei, independente do seu tamanho de empresa, do seu setor. Veja se faz sentido, veja que insight você pode fazer. E se de repente o exercício que eu criei de ambidestria servir para algo, sugiro que experimente, teste na sua empresa. E agradeço muito. E se você precisar de ajuda nessas jornadas, conte comigo, tá? Você pode contar comigo tanto via como serviços consultivos, qual é o Souza Consult, como também com posições executivas. Vamos juntos. Mas de qualquer forma, me chama para bater um papo e vamos trocar essa ideia aí juntos. A newsletter é nossa. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom final de semana.